Olá pessoal, estou aqui com meu amigo de 30 anos, é exatamente o tempo que eu conheço o irmão dele, que é o meu mestre de Kung Fu. Né? Para quem não sabe, eu sou um praticante de Kung Fu. Eu não divulgo muito, mas enfim, né? Acabaram me achando nas redes sociais e isso fez com que eu tivesse hoje alunos e depois discípulos no Kung Fu. Né? Então eu já estou com a minha família Kung Fu e o Isao seria um irmão Kung Fu meu, né? Porque ele é discípulo do meu mestre. Então essa relação aqui já de 30 anos, que é o tempo que eu pratico. Né? Então, além de irmão Kung Fu, ele é o maior ilusionista mágico do Brasil. Então, é um prazer, uma honra muito grande recebê-lo aqui. Né? Vamos ter uma conversa entusiasmante aqui. Eu já assisti alguns shows dele ao vivo, não só na televisão, das inúmeras participações dele. Mas é isso aí, Sal. Obrigado por aceitar o convite. É um prazer estar com você aqui. Obrigado a você, Paulo. É uma honra estar aqui e vamos mostrar tudo que você perguntar aí. Vamos revelar para o seu público, né? O que é que eles querem saber. Porque, de fato, quando é que você senta diante de um ilusionista? Né? Muito raro, né? Então, assim como também sentar diante de um doutor médico que faz artes marciais, né, há 30 anos, né? Quer dizer... Comigo é fácil, é só marcar a consulta. Grande mistério. Então hoje temos coisas raras acontecendo aqui e vamos desvendar tudo isso aí para o público. Tá. Então conta um pouquinho, Sal, da sua trajetória. Vamos lá. Como é que você se interessou e foi para esse caminho do ilusionismo? Vamos lá. Começou tudo na mágica. Né? Tudo, o processo começa com a mágica. Tem diferença, mágica e ilusionismo? Tem. Tá, depois a gente diferencia. Bom, depois a gente vou falar qual que é a diferença prática disso. O que aconteceu foi que na mágica eu entrei por um acaso, não porque eu gostava. É que como eu sofria bullying na escola, eu era um cara que tomou uma decisão de ficar isolado. Eu falei, eu não quero mais falar com ninguém. E sofria bullying por quê? Porque era o único asiático da classe. Tá. Aí era japonês para lá, japonês para cá, vai pro teu país. E aí eu acabei me isolando. Nesse isolamento, meu pai, preocupado, né, junto com a minha mãe, teve uma ideia. Aí, o cara vai fazer 10 anos, que tal se a gente, né, incentivá-lo a se conectar mais com pessoas? E deram uma caixa de mágicas, aquelas que você compra em lojas de brinquedo. Isso você tinha 10 anos? Tinha 10 anos de idade. Aí eu ganhei aquela caixa de mágica, achei até estranho, mas era o que eu tinha na época e comecei a fazer a mágica muito mal feita, sem nenhum mestre, olhando só o manual de instrução. E, curiosamente, mesmo mal feito, quando eu mostrava para as pessoas ficavam admiradas. E foi então que eu falei, puxa, tem algo interessante na minha mão. Né? Eu faço de qualquer jeito e a coisa dá certo, as pessoas pedem para eu repetir. E aí eu comecei a ter deu uma aliviada no bullying? Aí a bullying acabou, aí a garotada agora, me mostra que aquela mágica lá, como é que funciona? E chamava para todo mundo ver. E aí as coisas começaram a mudar. Né? E foi aí que eu comecei a usar a mágica como meu companheiro de relacionamento o tempo todo. E você teve algum tutor nesse caminho especificamente? Depois que eu quis... vários? Assim, como... Não, teve um que fez a diferença. Foi o mentor que a gente fala, que ele olha em você aquilo que você mesmo não enxerga em si. E quando eu estava quase parando com a mágica, ele chegou para mim e falou, por que você vai parar? Né? Tem muita coisa para aprender ainda. Né? Eu ensino você. Eu vou parar de fazer a mágica. Eu tenho que decidir se eu vou viver de profissão, né? Ele era representante de um laboratório farmacêutico, uma multinacional muito grande. Ele era representante comercial. E mágico no fim de semana. Só que a mágica não era bem vista naquela época. Estamos falando do quê? Na década de 70, 80. E a empresa não permitia que ele trabalhasse mais com a mágica. Ele tinha que escolher ou a mágica ou o representante comercial do laboratório. E ele, lógico, tinha que sustentar a família, a mágica não ia sustentar a família. Então, a maneira dele ter contato com a mágica era me ensinar. Então, ele me adotou como um discípulo e foi então que eu aprendi por 9 anos o que é mágica, os princípios da mágica, as técnicas de mágica e que servem para todo depois o desenvolvimento do ilusionismo. E aí você está falando de mágica, não de ilusionismo. Não de ilusionismo, mágica. Né? Então, o coelho que sai da cartola, o pombo que sai do lenço, a bolinha de espuma que desaparece, tudo é mágica. Né? Tudo depende da sua habilidade. E qual que é a diferença da mágica para o ilusionismo, então? Vamos lá. A mágica depende da habilidade do artista. O ilusionismo depende de uma estrutura que o artista monta. Ou seja, o mágico, ele usa o pombo e o coelho. Né? E depende de como que ele vai usar isso com habilidade. Já o ilusionista,
não adianta só ele ser habilidoso, ele tem que treinar o time, tem que treinar a equipe, ele tem que investir em estrutura, ele tem que ter, né, outros times de iluminação, efeitos especiais, né, inclusos dentro do espetáculo. Ou seja, é um espetáculo maior, mas também que exige muito mais habilidade do artista. Ele é um líder lá, que ele tem que liderar tudo aquilo, porque o espetáculo está na cabeça dele e ele tem que passar isso para a equipe. Então é muito diferença, não é muito Mas diferente. dificilmente alguém começa direto no ilusionismo. Dificilmente. Ou tem pessoas que são só ilusionistas. Não, dificilmente. Você também é mágico. Hoje eu sou mágico e ilusionista, isso. Mas normalmente a gente agora se especializa mais no ilusionismo, né? Que exige cenários, exige, né, um time todo para te ajudar. A mágica é o início, é o princípio, porque para você entender os princípios do ilusionismo, você tem que começar na mágica. Não, a mágica mostra que aquilo que eu falo hoje. Foi através da mágica que eu cheguei à conclusão do que é ilusionismo hoje. Ilusionismo estratégico, na minha visão, é a arte de você decidir o que você vai ocultar ou o que você vai expor para um determinado público, num determinado contexto, num determinado lugar, num determinado momento. Para quê? Para que você tenha um determinado resultado. Quer dizer, você usou um termo aí que eu estou ouvindo pela primeira vez, Issal. Vamos aprofundar um pouquinho aí, depois a gente volta. Tá bom. Ilusionismo estratégico. Tá. Porque eu sei que você faz um monte de mentorias, consultorias para grandes empresas e, enfim, para as pessoas tirarem vantagem do ilusionismo nos negócios. Exato. Mas a definição de ilusionismo estratégico é essa mesma? Como é que você coloca isso na prática? Em 93 eu criei o termo ilusionismo, né? Tá bom. Que até então não era comum, era mais mágico. E eu criei por quê? Para diferenciar. Porque por que um mágico cobraria, por exemplo, né, R$100 e um ilusionista tinha que cobrar R$2.000, por exemplo, naquela época? Porque só a estrutura do ilusionista é muito diferente da estrutura do mágico. O retorno de investimento que ele faz, que ele obtém, o mágico é muito mais fácil. Ele usa um baralho, cobra, o baralho custa quanto? R$15, ele vai lá, faz um show de R$100, pronto, ele já tem o retorno do investimento e tem já o lucro dele. Já o ilusionista não. Ele tem que saber que o que ele investe, ele vai investir e talvez ele vai obter o retorno apenas em 10 eventos que ele realizar. Né? Então, há todo um jogo de negócios e de empreendedorismo por trás, que aqui no Brasil se confundia muito. O cara falava, se tudo é mágica, por que eu vou pagar R$2.000 se eu posso, né, hoje pagar R$100 por um mágico e me divertir da mesma forma na minha festa? David Copperfield é o maior ilusionista do mundo, uma vez ele foi uma brincadeira. É um dos 3 que eu conheço. David Copperfield, Issal Yamamura e o Mr. M. São os 3 mágicos que eu ouvi falar. São os caras que realmente mais revolucionaram aí de uma forma boa, de uma forma ruim. Tá. O Copperfield, ele falou numa jornalista, perguntou para ele qual a diferença de mágica e ilusionismo, né? E o Copperfield brincando falou, bom, começa com $50.000, né? Ou seja, o ilusionista, ele já tem um valor superior por conta do quê? Da estrutura que ele tem que levar. Né? Então essa que é a grande diferença da mágica para o ilusionismo. Agora, e qual é a diferença do ilusionismo para o ilusionismo estratégico? Ilusionismo, normalmente você lembra o quê? Em arte, entretenimento, diversão, né? Espetáculo. Agora, quando a gente fala de ilusionismo estratégico, é o ilusionismo voltado para um determinado fim. Então, não é a arte que importa nessa hora. Não é só para impressionar. Não é só para impressionar, não tem a ver só com a cultura, com a arte ou com o entretenimento. Pelo contrário, muitas vezes nem parece que tem um entretenimento lá. O ilusionismo estratégico ele tem a finalidade, por exemplo, de lançar um produto. Então, a Scania me procurou e falou, eu quero lançar um caminhão, que é um novo modelo que nós queremos lançar para o mercado brasileiro. Você foi procurado pela Scania. Pela Scania. E aí nós criamos um projeto para eles fazerem aparecer o caminhão no dia do lançamento diante de jornalistas especializados. E a pergunta é, né, o jornalista especializado, ele é convidado para vários lançamentos durante o ano, qual que vai mais chamar a atenção dele? Aquele que mais impressioná-lo. E o caminhão que aparece do nada é uma coisa que não é todo mundo que vê todos os dias. Desapareceu com a Estátua da Liberdade e você apareceu com Scania lá. Exato. Pô, interessante. Tem esse gravado? Tem isso gravado, isso é em 93, né? Ainda está em VHS. Olha lá. Né? Não digitalizou? Não tá? Não digitalizei, está lá guardado canal, ainda. isso. Vamos colocar. É que
Deve ter feito todos os melhores ainda depois, exato, né? Exato. Você ficou ultrapassado. Fica, né? Mas foi 93. O que é curioso é isso, 93 antes da internet. Né? Aqui no Brasil ninguém tinha feito, no mundo ninguém tinha feito esse efeito. Então, o grande, acho que... Você foi o primeiro a fazer esse efeito. Foi. O grande valor foi esse. Né? Como que um cara que nem artista era direito, porque eu entrei na mágica não porque minha família é artista ou tinha artista na família. Entrei na mágica porque eu era tímido e a mágica me ajudava a quebrar a timidez. Então, número 1. Número 2, eu não tinha treinamento nenhum de artista, não fiz formação nenhuma, nenhum curso de circo, nada disso. E número 3, ninguém tinha feito o ilusionismo, né, de aparecer um caminhão no mundo. Então, a grande curiosidade da Estátua da Liberdade foi depois disso, não foi? Foi depois disso. Ainda foi o Estátua da Liberdade. David Copperfield. Foi. Ele tem um marketing talvez maior que o seu. Não, o Estátua da Liberdade foi antes disso. Ah, foi antes disso? Foi antes. Só que tinha um problema. A técnica da Estátua da Liberdade não funcionava dentro do salão para fazer aparecer o caminhão. Esse que é outro problema também. Né? São técnicas específicas para cada situação. E essa você pode contar pra gente o que você fez ou é segredo? Vou falar o básico, né? O básico de todo ilusionismo. Qual que é? É você, né? O objeto já está lá, só que a plateia não está vendo. É só isso, né? E o objeto tem que ser colocado em exposição no momento certo. Ou seja, é um jogo de luz que tem, é um jogo de cortinas. E já estava lá. Já só acendeu a luz, basicamente. Basicamente, se a grosso modo pode-se dizer isso. Né? Ilusionismo é exatamente... Princípios da física para criar ilusão de ótica. Ciência totalmente explicava. Outra vez foi bom você ter tocado nisso. Muitos acreditam que ilusionismo é... Né, eu uso um termo, né, coisa do capeta. Né? Vai tapear alguém. Ou é tapear alguém, ou é como é que é? Misticismo, né? Algo de magia negra. Muitas vezes falam isso. E não tem nada a ver com isso. O ilusionismo é técnica teatral pura. Né? Por isso que a gente usa muito o ilusionismo para treinar as pessoas, os colaboradores de corporações. Porque tudo são técnicas. Ou seja, como é que você atinge um determinado resultado onde as pessoas vão, né, ficar encantadas com aquilo que elas assistem. É baseado o quê? No teatro, na técnica teatral. E assim como a pessoa fica encantada no espetáculo, ela pode ficar encantada numa venda. Então, uma grande empresa que quer, né, melhorar a tua venda, o que ela faz? Ela vai aprender técnicas de ilusionismo, talvez, para encantar o seu público, e o público nem percebe que aquilo é uma técnica ilusionista. Esse termo, ilusionismo estratégico, você que cunhou. Eu que cunhei. Cunhei, inclusive, sob influência, né, do estilo que você treina no Kung Fu, 21 Kung Fu, que você treina por 30 anos. É exatamente isso. Eu lembro de você fazendo oficinas até com o seu irmão, meu Cifu. Isso mesmo. A gente fazia muitos workshops, mentorias com isso. Muito bom. Você falou que o ilusionismo, ele é você criar um cenário, mas que não tem nada a ver com tapear os outros, mas ele pode ser usado para o mal. Pode usar totalmente. Tanto a mágica como a ilusionismo pode ser usado para o mal. Sim, sim. Que exemplos você pode dar? Acho que eu creio que você usa para o mal quando você manipula a plateia. Né? Então, por exemplo, a imprensa mesmo, ela usa ilusionismo muitas vezes. Por quê? Às vezes a imprensa não quer chamar atenção. Né? Ela usada por alguém maquiavélico, ela não quer chamar a atenção do público para um determinado ponto. Então, cria-se o quê? Uma outra notícia que não tem valor nenhum, trazendo a importância, né, para aquele foco que não tem importância nenhuma. Para quê? Para desviar o foco daquilo que o mandante não quer que apareça. Então, isso é normal. Né? Acontece o tempo todo. Né? São estratégias de marketing. São estratégias de marketing, são estratégias de interesses, né, da pessoa. Não, por exemplo, se a pessoa comete algum crime, ele tem uma intenção, né, ruim por trás daquilo que ele vai fazer, só que ele não quer que ninguém saiba. Então, o que ele tem que fazer? Se ele fizer alguma coisa na surdina, alguém pode descobrir. Então, o que ele vai criar? Um estardalhaço em alguma outra situação, onde está todo mundo lá preocupado com aquilo, e normalmente são situações que você não sabe de onde que veio a notícia, você não sabe quem que plantou isso aí, mas só sabe que, de repente, está todo mundo falando sobre aquele assunto. E não se fala mais nada, se vê que o outro lado está apagado. Mas isso não é só uma estratégia de marketing? Por que você chama isso de ilusionismo estratégico? Eu chamo porque o que acontece? O ilusionismo usa isso o tempo todo, e as pessoas também usam isso o tempo todo, não só no marketing, mas elas usam, por exemplo, né, mesmo
numa família, muitas vezes a pessoa, quando, né, tem alguma coisa que ela quer ocultar, ela vai chamar atenção para o outro lado. Porque toda vez que a gente fala de chamar atenção para o lado, para que desvie, né, o foco daquele outro, eu chamo isso de ilusionismo. Porque o ilusionismo, a base do ilusionismo é exatamente esta. Né? Não tem outra base. É você desviar a atenção. São distrações que são criadas para que você não enxergue o foco onde tem o truque que aparece. Por isso que eu falo, né? Durante 30 anos da minha vida, eu me tornei um mestre em desviar a atenção para aquilo que não importa, para que as pessoas não enxerguem onde está o caminho, o segredo, o truque para que a mágica aconteça. Depois aflorar né? o truque. Para quando acontece o truque, fala, uau, como aí aconteceu isso? Aí apareceu o Scania. Aí aparece o Scania. O foco está em outro lugar. Aparece o caminhão, aparece o carro, aparece a pessoa, desaparece, o que você quiser. É assim que funciona o tempo todo. E que outra ilusão você fez maior ainda do que apareceu o Scania depois? A gente fez aparecer o helicóptero, depois a gente fez... helicóptero em movimento? Um helicóptero não em movimento, parado mesmo, pousado, né, do nada, né, que é mais fácil ainda. É mais fácil assim, mais difícil ainda no sentido de em movimento ele pode se deslocar, agora um helicóptero parado, pousado já não, né? Então é mais difícil ainda de se enxergar. E nós fizemos também experiências com aviões, né? O avião que tinha que ser lançado, a gente fez a revelação do avião, não foi uma aparição propriamente dita, mas foi um avião que, surpreendentemente, aos olhos das pessoas, de repente ele estava lá, né? E fizemos até lojas. Tem uma empresa de telefonia que precisava lançar um novo modelo de loja, né? E a gente fez a loja toda aparecer em cima de um palco completamente vazio. Né? O metrô, inclusive, nós fizemos aparecer os novos equipamentos do CCO, que é o Centro de Controle do Metrô, né? Quando eles lançaram isso, nós fizemos numa sala que estava abandonada, nós fizemos um gesto e apareceu toda a sala completa dos equipamentos novos, né? Com a presença, inclusive, do governador do estado da época, que estava lá acompanhando a apresentação. Pô, sensacional, hein? E hoje continua tendo espaço para isso daí. Continua, hoje continua. Só aumentou, na verdade. Sim, o que acontece agora, hoje... As pessoas estão se impressionando menos ou continuam se impressionando igual? Na minha visão... Estão menos sensíveis a isso tudo? Exato. Na minha visão, o que eu vejo? Quando ela vê ao vivo, é impressionante porque ela está lá, né? Vendo com os olhos, próprios olhos. Mas o que eu percebo? Esse senso de maravilha, ele deu uma reduzida com o quê? Com o caso do celular. O celular, ele é o tempo todo... tem acesso a tudo, né? Ele tem o tempo todo bombardeado com coisas fantásticas lá, o tempo todo. Então pode ver... Truque de filmagem. Que seja truque de filmagem, que seja algo que ele nunca imaginou, né? Não precisa nem ser algo de espetáculo, ligado a espetáculo, mas algo que o tempo todo cria nele uma sensação de uau, que legal isso, que legal. Né? Uau, o tempo todo, dessa sensação do uau. Resultado, ele já está mais, digamos, acostumado em ver as coisas. Então, quando ele vê a coisa, que legal. Não tem mais aquela sensibilidade que ele tinha antes, não tem mais. Né? Aquilo que, na palavra, inclusive, fala, né, que com o fim dos tempos, o amor ia se esfriar. O amor ia se esfriar, o que acontece? Pode ver, no passado, quando alguém partia, falecia, nossa, você ficava falando dessa pessoa durante, às vezes, 1 ano até. Puxa, a pessoa fez tantas coisas. Hoje em dia, a pessoa faleceu, 1 semana depois você nem lembra mais quem que faleceu. Né? Nossa, essa pessoa... Tem muitos outros estímulos aí que preenchem o espaço. O tempo todo. Né? Então as distrações estão dominando totalmente a nossa mente. E os valores daquilo que... Os significados daquilo que para nós antes eram muito grandes, hoje já são significados menores. Né? E assim vai o tempo. Então aqui que você falou, como é que você sente o ilusionismo? Eu sinto que o ilusionismo hoje... Ele perdeu muito. Ele perdeu muito porque, primeiro, que aquela magia que existia antes está reduzida. Ou seja, se não tiver um valor maior do que apenas algo para impressionar, as pessoas já não têm mais aquela sensação espetacular do que está assistindo. Por isso que nós hoje estamos criando o quê? Queremos o ilusionismo estratégico por conta disso. O que a pessoa pode levar de experiência para casa dela, além do espetáculo, além da diversão, além do entretenimento? Né? Desde uma criança, um adulto e um idoso. O que ele pode levar para casa? Qual o valor que ele pode levar no coração quando ele vai assistir um espetáculo visual? E é isso que nós De que maneira você promove o desenvolvimento humano com um espetáculo? Perfeito. É a pauta principal do nosso podcast aqui. Como é que você chega
no ilusionismo levando a um desenvolvimento humano? Essa é a pergunta que eu queria responder. Chegou no ponto exato. Porque enxergamos que todos querem se desenvolver como pessoas, como melhores, né, melhores pontos de relacionamento. Vamos dizer assim, o John Maxwell, que é o conselheiro de reis e governantes do mundo, de várias partes do mundo, ele disse, né, a pessoa que foca nos seus objetivos, né, que não são o crescimento pessoal, por exemplo, não quer dizer que quando elas atingirem os objetivos dela, como pessoa, elas estarão melhores. Não obrigatoriamente. Mas, se a pessoa focar no crescimento pessoal, automaticamente os objetivos que ela deseja serão alcançados. Ou seja, muitas vezes foca-se no objetivo, eu quero ter uma grande empresa, eu quero ganhar dinheiro, eu quero viajar pelo mundo, né? E o que você vai melhorar como pessoa? Não sei. Vou ser mais feliz porque eu vou atingir meu objetivo. Tá bom. Então, é a esperança dele. Mas não quer dizer que quando ele fizer tudo isso, ele vai ser uma pessoa melhor para a humanidade, uma pessoa melhor na sociedade. Não, nem sempre. Pelo contrário, às vezes ele vai ser uma pessoa mais egoísta, mais ranzinza, mais orgulhosa, porque ela acha que agora, mais soberba, né? Agora eu conquistei tudo. Agora, se ela focar em crescimento pessoal, ela vai começar a enxergar tantas coisas que ela talvez não valorizava, que aí os objetivos que talvez ela estava em um determinado momento almejando, já nem tem mais valor. Ela começa a ter objetivos maiores para alcançar. Não, eu posso influenciar na humanidade, então é isso que eu quero. E aí, como é que o ilusionismo contribui para isso, na sua visão? O ilusionismo contribui no sentido de você enxergar o que você quer, né? Porque o que você quer hoje, muitas vezes, é impossível. É impossível. Você fala, não, quero isso, mas como é que eu vou fazer nisso aí? Você não consegue nem ter até medo de imaginar ou não consegue imaginar, visualizar. O ilusionismo permite que você visualize algo que é impossível antes daquilo acontecer. E alguém que está assistindo o show, ele leva isso para casa. Leva isso para casa. Ele fala, você viu lá? Cara, eu achava que era impossível levitar uma pessoa e a pessoa levitou. Era impossível aparecer um caminhão e o caminhão apareceu, né? O que mais que eu estou achando que é impossível e que realmente eu posso imaginar e que pode acontecer? Por isso que eu criei o método ISAO. O método ISAO é ISSAO. O que quer dizer isso? É uma sequência dentro de um processo de realização de algo que é imaginário para algo palpável. Então, eu usei esse processo em tudo que eu fiz. Aparição do caminhão, de carros, de pessoas, né? Tudo que você imaginar de que eu atendi os mercados corporativos, eu usei todo esse processo, o ISSAO. É uma sigla? É uma sigla que tem a ver com o meu nome, mas o que quer dizer? I é de imaginar, o primeiro passo é imaginar. Então, né, o pessoal que está olhando, que quer anotar, anota, porque isso funciona para tudo que você quer na vida. Vamos lá, imaginar. E de Começa imaginar. Na imaginação. Imaginação. O que é imaginação? O que eu quero? Né? Então, a gente estava falando ontem, por exemplo, num podcast de ontem, sobre humanização dentro das empresas. Né? E o que acontece? É que a pessoa, quando criou a empresa, ele não imaginou na humanização, ele imaginou no crescimento da empresa. E depois fica, né, difícil de encaixar a humanização. Então, quando ele imaginar, ele tem que imaginar já de cara. Quero uma empresa gigantesca, próspera e humanizada. Pronto, ele já desenhou isso na cabeça dele. Então, isso é a imaginação, é o I. Segundo ponto é o S. Né? O S. S do quê? De saber, sabedoria. O que ele tem que saber, né, para materializar o que ele imaginou? Tem que saber que ele tem uma empresa grande, então ele tem que ter, né, tem conselheiros, tem que estudar muito para ver como que ele pode crescer essa empresa. Como que ele pode né, tornar a empresa humanizada. Então, ele vai buscar conselheiros, vai fazer treinamentos. Segundo ponto, o terceiro ponto, que é o S. S de superar. Ou seja, depois que você imaginou, sabe o que precisa, tem que superar os seus limites. Talvez você fala, putz, mas aí eu preciso treinar mais. Eu não sei, eu não conheço muito bem o que é humanização, então eu preciso estudar mais isso. Então, ele tem que superar esses limites que ele hoje... Ele está num limite abaixo, então ele tem que subir né, aprender mais. E depois tem o A de agir. Se ele não age, ele não vai conseguir materializar nada, porque é na ação que ele vai ver, talvez, que aquilo que ele imaginou pode ser um pouco maior, ele tem que saber um pouco mais e ele tem que superar um pouco mais na hora que ele vai agir.
E finalmente aquilo que vai fazer toda a diferença no mundo é o ousar, porque ele pode fazer ISSA, né, que é imaginar, saber, superar e agir num determinado ambiente. Por exemplo, vou fazer isso no Brasil, tá bom. Mas se ele ousar, ele pode pensar, será que não posso espalhar isso pelo mundo? Então ele vai ousar e vai espalhar aquilo que ele já desenvolveu para o Brasil, agora vai desenvolver para o mundo. Então, ISSAO é o processo completo de você tornar materializado aquilo que você sonhou, por mais impossível que pareça hoje. Em que momentos você viu isso acontecer na sua vida? Você vai falar um monte, mas que mais te marcou? O que mais marcou foi o seguinte. Quando você mais ousou, então, vamos lá. Que tudo que eu coloquei esse processo aconteceu. E, por incrível que pareça, tem coisas que falam, isso eu não vou colocar não. Isso aí, vou fazer do meu jeito, né? Não aconteceu até hoje. Até hoje ainda a gente passa por lutas por conta disso. Então, o que eu entendo? Que quando você aplica esse processo e você respeita o processo, as coisas acontecem. Bom, vamos lá. O que aconteceu, por exemplo, foi hoje, se você procurar no Google, né, o maior ilusionista do Brasil. Não tinha muito essa intenção. Mas eu queria ser alguém que, se fosse para fazer ilusionismo, eu queria ser alguém que realmente se destacasse na área, que fosse um destaque na minha área. E sendo que ilusionismo é uma categoria que nem existia, né? Eu criei essa categoria em 1993. O termo ilusionista foi criado por você? Não veio de fora do Brasil? Não veio de fora do Brasil, pelo contrário. Depois que eu coloquei aqui no Brasil, 10 anos depois, os Estados Unidos adotaram essa diferença também. Não dava para patentear, pedir direitos autorais. Eu nem pensei nisso na época, Paulo. Nem pensei, porque a ideia minha era fazer a diferenciação para eu poder comercializar melhor o meu produto. Né? Tá. Então, eu também pensei pequeno, talvez faltou um pouco de ousadia aí. Não tem né? problema. E o que aconteceu foi que, quando comecei a usar isso, então usei na minha carreira, usei na construção da minha empresa. Nós tivemos a maior empresa de ilusionismo. E o que eu não usei... Não tem mais? O quê? Ainda tem empresa. Não, porque que aconteceu? Eu não usei para a minha vida o ISSO. Por quê? Porque quando eu atingi o máximo do ilusionismo, dentro da minha empresa, dentro de uma carreira, o que aconteceu? O lado pessoal não estava bem. Por isso que hoje eu amo tudo que é relacionado a desenvolvimento humano. Porque se você não estiver bem, né, no sentido de desenvolvimento humano, você pode conquistar o mundo, mas você não vai ter, né, vai perder a tua alma. Então não vai adiantar nada. Você ter dinheiro, não ser um bom marido, Nada. um bom pai de família. Dinheiro, fama, reconhecimento, tá tudo bem. Você pode ter tudo isso, né? Relacionamentos com todo, só que é uma vida mais para os outros do que para você. Exatamente. Quando você fecha no teu quarto lá, né? Fecha a porta do teu quarto, como é que você tá? Quando se olha no espelho, como é que você tá? E foi isso que aconteceu comigo, né? Conquistei tudo que eu queria. Acho que o máximo que eu realizei foi quando eu apresentei para o presidente da República, né? O presidente da República levantou, aplaudiu em pé a apresentação. Aquele dia foi o dia que eu falei assim, agora o que é mais que eu quero alcançar, né? Só que foi naquele dia também que eu cheguei e falei assim, caramba, né? Conquistei tudo isso aí e minha vida não estou sentindo a felicidade, não estou sentindo paz no coração, eu estou sentindo, pelo contrário, uma ansiedade de cada vez buscar mais e mais, e que não preenche nunca. Né? Passava o ano novo, quando acontecia o ano novo, eu sentia uma angústia gigante. Falei, putz, mais um ano que está virando, estou vendo todo mundo comemorando, nem sei o que eu vou comemorar, né? Comemorar o quê? Né? Isso porque qualquer ser humano comum fala, meu Deus, esse cara é o máximo, e para você não tinha essa impressão. Exato, não tinha impressão nenhuma disso. E foi então que eu percebi que, né, faltou eu aplicar o ISSO, né, na minha própria vida. Isso estamos em que ano, São? Isso foi em que ano? Isso foi estamos falando no ano de 2010. 2010. Deu essa guinada. 2010. Aí 2010, aí como começaram a acontecer esses últimos... Apresentei para o presidente da República em 2011, né? Tá. E foi lá também que nós fizemos o carnaval pela terceira vez, e eu dei a consultoria para uma escola de samba que foi a campeã também daquele ano. Ou seja, tudo que você, né, onde colocava a mão, as coisas aconteciam com sucesso. Só que foi em 2013 que aí caiu a ficha. Eu falei, cara, sabe quando você levanta de manhã, Paulo,
e aquilo que te animava, né? Falou, opa, hoje mais um dia aí de vitória que vai ter, você não tinha mais ânimo. Aquilo que no passado te animava, te motivava para sair da cama, agora não motiva mais. Aí eu falei, cara, perdi alguma coisa no meio do caminho. Isso foi acontecendo aos poucos ou foi um dia? Foi acontecendo aos poucos, foi só sendo que minado aos poucos. Aos poucos. Só que quando o resultado, né, entre aspas, acontece, né, dinheiro entra, né, as pessoas te bajulam, tudo acontece, você não percebe que você já está perdendo sentido, tudo está perdendo sentido para você, mas parece que está tudo bem. Então, você não percebe isso, mas já está acontecendo já há alguns anos isso já está acontecendo. Né? Você estava se iludindo, talvez. Olha só. Totalmente. Totalmente. Iludindo porque você já não estava mais vivendo uma vida intencional, você estava vivendo no automático. Né? Eu estava no automático, ou seja, fazer o espetáculo não tinha mais aquele glamour, aquele brilho nos olhos de fazer o que você estava fazendo. Né? Aquilo que eu falo, que se você não faz o que você ama, ou você não decide amar o que você faz, né, você não prospera, você vai perder o sentido do que você está fazendo. E foi o que aconteceu. A mágica e o ilusionismo é algo que eu amava fazer, era a minha paixão de vida. Né? Por isso eu não queria nem ter família, Paulo, porque família ia atrapalhar, né, queria se dedicar somente à carreira. Somente à carreira. E quando eu percebi que aquela carreira que eu só queria dedicar aquilo já não fazia mais sentido, aí eu comecei a falar, caramba, eu preciso começar a enxergar outras coisas que eu não estou enxergando. É isso aí, você fala bem. Sim. Fui iludido pela própria ilusão. Né? Quer dizer, o que eu não estou enxergando aqui? Por isso que hoje eu falo, mais importante do que o que você está enxergando é o que você não está enxergando. Porque o que você está enxergando pode ser uma grande ilusão. E você vai tomar decisões baseadas naquilo que você está enxergando. Mas e o que você não está enxergando? Que é isso que pode fazer a grande diferença para o teu destino. E é isso que eu também, o que eu não estava enxergando. O que eu não estava enxergando? Que para eu realizar meu sonho, eu me tornei a pior versão de mim mesmo. Eu me deformei totalmente. Eu era um cara que era um líder carrasco, né? Fazia acontecer tudo. Os clientes me amavam. Falavam, esse cara é bom. O Issal é fora da curva. Tudo bem para o cliente, para o mercado. Mas para a minha equipe, eu não sei se era o melhor líder. Eu não acho que não era. Para mim mesmo, eu não era o melhor líder. Né? Só quando um médico, né, que é meu amigo da família também, falou para mim, falou assim, cara, você tem uma úlcera cicatrizada. Né? E aí eu falei, cara, eu nunca senti nada no estômago. Como é que funciona isso? Né? E aí comecei a perceber o quanto que eu judiava do meu corpo, o quanto que eu judiava, né, das minhas escolhas e de mim mesmo, quem eu era. Eu não era um cara agressivo, eu era um cara, pelo contrário, pacato. Né, pacato. Eu era um cara que era de boa com todo mundo, mas naquele momento eu me enxergava um cara agressivo, um cara que, pô, por que não aconteceu isso? Por que não aconteceu aquilo? Perfeccionista, queria tudo perfeito. E aí que eu comecei a perceber, esse não sou eu. E aí que, né, junto com isso, perdeu o sentido aquilo que eu fazia. Se o preço para fazer, né, aquilo que eu sonhava fazer é tão caro assim, eu prefiro, estou pensando se está valendo a pena ou não. Né? E foi quando eu comecei a isso 15 anos atrás. Então foram 15 anos atrás, isso. 15 anos atrás. Você mudou totalmente a voga da sua empresa, da sua vida, de tudo. Aí mudou. Mas você parou com os shows? Aí, não, na época eu continuei com shows. Só que o que mudou nos shows foi o conceito. Antes eu ia no show com aquela soberba, aquele orgulho, falar, nossa, eu estou fazendo o meu melhor show. Você pode ver, né? Você vê um mágico, né? Um artista, né? Como é que é a pose dele, né, coletiva? É assim, né? Quer dizer, o pescoço pro alto, né? Nariz empinado, quer dizer, eu sou o cara, né? Então ele vai lá no espetáculo, ele vai lá, corta a mulher no meio e pede os aplausos. Cortei a mulher no meio, né? Quer dizer, isso aí é a coisa mais idiota que eu já, depois que comecei a analisar, falei, cara... A medicina poderia tomar a mesma postura, né? Imagina só. Né? Que cara quer falar com aquilo? Aquilo é o quê? Ele é poderoso e a plateia não tem poder nenhum, né? Olha como eu sou bom, né? É isso que ele quer mostrar. E eu vi que é um padrão no mundo inteiro isso, do artista ilusionista ou do mágico, né? Ele não era um cara que queria ajudar alguém, queria ensinar alguma coisa para alguém, ou queria, né, deixar um valor para uma geração futura. Não, era ele. Tanto que quando o cara morria, ele levava as técnicas dele embora. E quando você começa a estudar os mágicos, ilusionistas, né,
no mundo inteiro, você percebe que esse é um padrão de pensamento deles. Né? Eles são extremamente o quê? Egocentristas, ou seja... Isso é uma marca registrada de todos. De todos. Né? Então... E nenhum deles você viu passando essa transformação que você passou? Eu não... Tomaram essa assim, invertida da vida pessoal, talvez? Eu olhei, muitos eu não vi. Não viu? Eu não vi isso, né? Muitos ainda continuam, porque eu vejo pela linguagem do espetáculo. A linguagem do espetáculo ainda continua a mesma, o foco é neles, né? Alguns já estão começando a enxergar algumas mudanças, mas eu não vejo assim uma mudança real mesmo. No fundo, talvez seja um marketing que a pessoa usa para poder parecer mais humano, né? Mais humano. Isso se faz necessário? Precisa disso? Talvez seja assim porque eles precisam chamar atenção mesmo para eles, senão não dá certo. Pode ser. Estou pensando agora. Não, estou pensando junto, isso, não. Exatamente, porque não sei. Eu não sei talvez só dê certo assim. Eu não sei se as pessoas só queiram ver o cara que é o Deus Supremo do Universo lá. Pensei nisso já, né? Se é o público que pede um negócio desse. Né? Se não for o Deus Supremo do Universo, quem não mais tem graça, não tem quem graça. mais para me iludir? Quem mais para fazer a mágica que não o Deus Supremo do Universo? Eu pensei nisso também, mas por outro lado eu pensei, o público consome aquilo que você também coloca lá no mercado, né? Então, por exemplo, ilusionismo até então não existia ilusionismo, só existia mágica. Quando eu falei do ilusionismo, o público falou, o que é esse negócio de ilusionismo? É legal. E aí foi quando nós, durante os próximos 20 anos das nossas vidas, nós defendemos o que era ilusionismo e vendemos o que é ilusionismo. Em outras palavras, eu creio que você vende para o mercado aquilo que você tem no coração. Né? Se a pessoa não tem... O que a gente vê muitas vezes é que talvez essas próximas... Desde o passado da história, né, do mágico até os dias de hoje, talvez não fosse desenvolvido talvez esse lado mais humano, né, esse lado mais de você perceber a importância do outro. Né? Quer dizer, que nem, por exemplo, vou falar de Houdini, né, que é interessante. É verdade, mais um nome que eu já ouvi, né? Que ele é um escapista, não é isso? Ele ficava escapando. Escapista, isso, ele mesmo. Ele era mágico ou os dois? Era mágico, era um grande mágico, foi o maior mágico da história, né? Até hoje é considerado o maior mágico da história. Porque ele se tornou um popstar, né? Ele foi, talvez, na história do show business americano, talvez ele tenha sido o primeiro popstar da história do show business americano. E era um mágico, por acaso, né? Década de quanto isso daí? Perto de 1900, 1890. Final do 19 com isso, tá, exatamente. E o que eu entendo? Que tanto ele quanto... Outro dia assisti aquele filme de Elvis Presley, né, que mostrava a história dele, o coronel que fez tudo, né? Aliás, o coronel usa muito esse termo ilusionista. Ele fala, o que eu criei em cima do Elvis foi um ilusionismo, né? Eu sou um ilusionista e eu uso, né, a magia para conquistar a plateia. É isso que ele fala. Ele mesmo se auto-intitula ilusionista. Ele mostrou o que a plateia queria ver no Elvis, é isso? Exato. É isso que faz o ilusionista. Exato. E o que você percebe? Que tudo isso no final, por mais que o foco é a plateia, no final ele está querendo ele mesmo satisfazer o ego dele. Né? Todo artista tem essa busca de satisfazer o próprio ego. Então, mesmo Houdini, o que aconteceu? Por que ele cada vez fazia escapes mais perigosos? Porque a plateia olhava para o primeiro escape, escapava de uma caixa, quase ficava sem ar. Que legal. Aí depois ele fazia de novo e já não tinha mais graça. Então ele tinha que aumentar o perigo. Levar o sarrafo, né? Tá. Até o dia que ele, né, o perigo que ele ficou foi debaixo da água, ficar debaixo da água e tinha que escapar lá, né, em ele morreu nisso daí? Ele não morreu. Não morreu. Mas qual que é uma história que tem? Então ele escapou de todos até hoje. Escapou de todos, só que o que aconteceu? Isso aí exigia muito do físico dele. E tem uma história que o filme inclusive conta, que ninguém tem certeza se foi assim que aconteceu. Ele era um cara que também ele tinha um físico muito avantajado. Então, ele fazia uma aposta. Forte ou ele era forte? Ele era forte. Ele não era que ele era grandão, mas ele era musculoso. Tá. Então, ele fazia uma aposta. Você tem um soco bom? Então, pode dar aqui, vamos ver. Se doer ou machucar, né? Eu te pago não sei quantos dólares. Agora, se eu ficar firme, você vai me pagar. Tá bom, fechou. E ele
o cara foi lá e, né, e dava soco nele e ele não aguentava. Mas não tem nenhuma mágica nisso. Não tem mágica nisso. Mas era exatamente aquilo que eu falei. Ele era o cara que ficava desafiando todo mundo. No fundo, né, o ego dele era desafiar todo mundo. Eu sou bom e quero ver quem que é melhor que eu. E aí, só que aconteceu uma coisa, ele tinha apendicite. E o apendicite estava suporada, né? Estava suporada, mas estava já delicada, aguentando lá a dor lá, medo de hospital. Resultado, num desses dias ele foi lá fazer essa experiência com um cara que era um pugilista, né? E o cara parece que ele não estava pronto ainda. E o pugilista deu aquele soco no estômago dele. E foi na ferida, abriu a ferida e foi quando aí tudo começou, né, a apodrecer por dentro. Não é um desafio muito saudável. Não é saudável de maneira nenhuma, né? Nada disso é saudável. Você está entendendo? Mas tudo para quê? É o ego, né? Porque eu sou o bom, eu sou o cara que aguenta o soco dos outros, sou o cara que aguenta, sou o cara que escapo de tudo, ninguém me prende não, né? Então, quer dizer, tudo é o ego, né? Então, em relação à plateia, a gente às vezes coloca a plateia, não, porque eu quero, né, encantar a plateia, mas no fundo você está querendo o quê? É mostrar que você é bom para manipular a plateia, você é bom para você mostrar para o outro que você é bom, né? Então, o espetáculo muitas vezes é formado em cima disso. Se ele não tem, que nem o espetáculo que nós criamos, o Magia da Vida, é um espetáculo dramatúrgico, ou seja, é o primeiro espetáculo de dramaturgia, né, voltado ao ilusionismo que foi criado no Brasil. Onde a ideia não é falar do Issal, mas a ideia é falar do quê? De como as pessoas podem se identificar com a história que o Issal está contando e como que as pessoas podem usar aquilo que é a profissão delas, aquilo que é um chamado delas ou uma habilidade que elas têm, como que elas podem usar para fazer a diferença na vida do próximo. Então, esse que é o grande caminho desse espetáculo. Então, nesse daí, como você falou... A magia da vida. A magia da vida. Sim. Você consegue ativar o potencial de cada um no espetáculo. Exato. De fazer elas refletirem, né, que aquilo que elas estão fazendo não são para elas. Né? Foi um dom de Deus que deu você. Você é um médico, né, com um dom, um chamado grande aí. O que você faz? Você ajuda as pessoas a ter uma vida, uma qualidade de vida, né, melhor. Elas estão sofrendo e você vai lá e consegue fazer com que esse destino dela seja mudado. E esse espetáculo está em cartaz? Esse espetáculo saiu de cartaz na época da pandemia e não voltamos ainda. Vamos ver se voltamos este ano, em 2025, em cartaz. Muito bom. Gostei. Quanto tempo leva para você desenvolver uma habilidade manual para fazer uma mágica legal? Eu gostava, eu quase fui pediatra, fui para outro extremo, mas eu chegava na pediatria, eu já testei essa mágica em umas 100 crianças, eu vou fazer agora, hein, olha só. Vou iludir aqui. Iludir não, porque não tem toda a estrutura. Mas eu gostava de tirar o dedo aqui para pegar aqui, falava que eu tirava o dedo e depois eu punha de volta. Aqui, sim, né? sim. Essa mágica, ela funciona para mais ou menos entre 3 e 5 anos. Né? Mas depois de 5 o cara já fica esperto e não dá mais. Né? Sim. Mas eu não tinha que andar com um pacotinho de bala no bolso para entreter a criançada lá, que também não era muito indicado nas enfermarias. Né? Mas em muitas recepções de hospitais, eles colocam um mágico para entreter a criançada que está doente lá, para dar uma acalmada, né? Que elas não estão bem de saúde, enfim, e funciona bem, né? Quanto tempo leva para você ter essa formação manual até, né? Porque você tem que ter uma habilidade incrível, né? Então... Para algumas sim, Paulo. Por exemplo, o que é importante? Por isso que você tendo um mentor é bem diferente. Porque o mentor olha para você e já vê, ele faz uns testes e já vê que habilidade natural você já tem. Então, eu não vou ensinar para você uma mágica que vai contrária a essa habilidade natural que você tem. Já vou olhar mágicas que falam, Paulo, você é habilidoso, pô. Daqui E outro detalhe, você aprender sozinho é uma coisa. Agora, aprender com alguém que vai estar te olhando e vai estar te corrigindo, você aprende. Por exemplo, se eu te pegar uma mágica agora, né, mesmo que seja uma mágica que exija habilidade manual, a gente fica aqui 1 hora no máximo. Daqui 1 hora você está fazendo essa mágica suficiente para alguém filmar você e falar, caramba, Paulo, você em 1 hora. Se dá bem na balada, chega impressionando lá. Já chega já. E não é com... Porque só tem dois... falta ir pra balada, né? Porque eu não vou pra balada há muitos anos. Mas muito bem. Porque tem dois tipos de mágica. Por exemplo, essa aqui, né? Por exemplo. Essa aqui é uma mágica... Tem 2 tipos de mágica. Essa que exige habilidade manual e essa aqui... Não sei se dá pra ver a câmera aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vamos lá. Pode fazer pro pessoal ver. Gaveta aqui. Hora da mágica, hein? Vamos ver. Tá aqui. Tá, uma gavetinha fechada, não tem nada dentro. Nada vai fechar. Fechado. Tá bom, não tem espelho, não tem nada. Vou fechar aqui. E aí quando abre,
Aí, ó. Eita, Aparecendo as aranhas. aparece a aranha, a barata, tá aqui, né? Mas isso aí a habilidade não tá na sua mão. Tem Não uma, tá, é uma não caixa tá. mágica. Não é aí, uma que caixa mágica, o truque tá na caixa. É isso, Né? Tudo isso que eu tá pensei. na caixa. O que acontece? Você ativou Né? alguma coisa e soltou o negócio aqui Exato, aqui tem um compartimento que eu coloco aqui, né, os bichos que eu quiser aqui dentro. Pronto. dentro. Caramba. Fecho aqui. Pronto, e quando eu fecho aqui, ele fica num compartimento, né? Tá aqui. Que aí eu aperto aqui, quando eu abro, olha lá, o compartimento fica aqui dentro. Então os Tem uma bichos ficam gaveta aqui, dentro, uma gaveta esmagados no cantinho. exato, Tá. tá lá no cantinho, parece que não tem nada mesmo, né? E quando eu aperto aqui, solto, pronto, aí a gaveta vem junto e aí aparecem os bichos. Tá. Simples assim. Então quer dizer, Essa é fácil. fácil. Até eu consigo. Consegue Olha na só, hora. isso aí Isso aqui podia você ter um desses lá na pediatria, hein? Eu Sim. ia dar uma coisa no bolso e ia ser Em fácil. 5 minutos você faz essa mágica acontecer. Resolvi né? a vida. Aqui é legal o seguinte, o que eu uso? Porque você fala, caramba, por que coloca barata? aqui Ia dentro, ser né? minha próxima pergunta. As crianças não iam gostar tanto. Não é, porque isso aqui é uma reflexão, né? Que você só consegue fazer aparecer aquilo que você, né? O que você consegue fazer aparecer em público é aquilo que você colocou lá nos bastidores dentro. Então, por exemplo, nos bastidores eu coloquei, por exemplo, aranha e barata, né? Então, eu preparei isso aqui e depois fui para público mostrar. Ou seja, o que vai aparecer aqui quando eu fechar, né, e mexer aqui o mecanismo? Vai aparecer o que eu coloquei dentro. Ou seja, você só dá aquilo que tem. Né? Você só faz aparecer aquilo que você colocou no fundo da cartola lá nos bastidores. E a pergunta minha é, o que as pessoas em casa estão colocando no fundo das suas cartolas para que na hora que ela precise, ela vai tirar algo encantador? Né? Então, quer dizer, hoje temos o celular... É melhor você deixar as coisas podres nos bastidores. Essa é a mensagem, é isso? Se você quer... Com todo o respeito às baratas exato. Se e você aranhas, né? Que tem as suas utilidades até para extrair veneno, enfim, o que for. Você, remédio, você quer encantar a criançada da pediatria, por exemplo. O que você vai tirar de lá? Um coelhinho fofinho é o ideal. Tirar de dentro de alguma coisa, um coelhinho fofinho. Né? E não baratas e aranhas. Mas o que a pessoa faz? Nos bastidores, o que ela coloca lá dentro? Coloca barata, aranha, coisas ruins, para depois, na hora, querer tirar coelhinho fofinho. Aquilo que eu falo. E na mente nossa? O que é que nós colocamos na nossa mente no dia a dia? E depois, na hora que a gente quer, né, falar uma palavra amorosa, quer falar alguma coisa, né, que vai fazer diferença para a pessoa, não vai sair, não vai sair. Ou seja, normalmente nós temos o vício de colocar dentro das nossas, né, cartolas, no nosso fundo falso, coisas que não têm valor nenhum. E depois nós queremos, na hora do vamos ver, tirar, né, o valor. Não vai sair. Ou seja, é um truque muito simples, mas nem o melhor mágico do mundo consegue tirar alguma coisa boa de uma cartola vazia. Então a mensagem dessa mágica, qual que é? O que você tem que tirar da gaveta? O que você quer tirar da gaveta? Né? O que você quer tirar da sua cartola? O que você quer tirar? As coisas ruins da sua cartola ou dos bastidores. Então por isso você colocou barata e aranha aí. Exato. Por exemplo, você faz Kung Fu há 30 anos. Né? Por quê? Você está enchendo a tua cartola com a sabedoria milenar, com valores e princípios que você fatalmente você vai usar na tua família, vai usar nos teus pacientes, vai usar na tua vida. Né? Agora, imagina se você em 30 anos, em vez de colocar isso... Você vai usar no Kung Fu é luta. Né? Exato. Você colocasse, por exemplo, né? Vamos lá, piadas maliciosas durante 30 anos da tua vida. O que é que você ia, né, compartilhar com as pessoas depois de 30 anos na tua vida? Não são valores e princípios do Kung Fu, não são valores e princípios, né, que vão edificar uma pessoa. Então, se você tivesse guardado coisas boas nos bastidores, o ideal seria colocar coisas boas aqui para sair. Exatamente. Enche tua vida só de coisas boas. Elimina barata e aranha, nem entra no teu repertório. E aí quando for sair, você usa esse daí para dar essa lição de moral aí? Só para mostrar isso. Ah, entendi. Só para mostrar isso, para mostrar que se você essa é a mensagem. né, não tem a vida dupla, tem gente que tem vida dupla, né? Ele prega uma coisa e faz outra. Então quer dizer, cara, se você tem realmente interesse de levar para as pessoas amor, levar para as pessoas, né, edificação, é o que você tem que levar uma vida. Ah, que salve. Quem tem quase uma vida de monge, depende do que você quer mostrar para as pessoas, o que você quer dar para as pessoas. Ninguém dá o que não tem. No começo, você já errou alguma mágica no meio do show? Já. Assim, não, olha, por incrível que pareça, não errei muito, né? Assim, porque eu era um cara... Deve ser comum, acontece, né? Acontece porque no ilusionismo, principalmente, não depende só da tua habilidade.
Depende da equipe. inteira. Você pode estar bem, metade da equipe está bem, mas uma pessoa naquele dia está mal e ela cometeu um erro. E distraiu, não colocou, né? Em vez de colocar o coelhinho fofinho, colocou uma aranha dentro da caixa, por exemplo. Acontece, né? E como que você vai fazer? O que a gente fala? A gente sempre tem o plano A e o plano B, né? Ou seja, se tiver algum erro, a gente vai para o plano B sem que a plateia perceba, para que depois a gente corrija o plano A e depois apresente de novo o plano A, normalmente como deveria ser, né? A gente faz isso sempre nas grandes corporações, porque numa grande corporação não pode ter erro de maneira nenhuma, né? Imagina, estamos lançando um novo modelo de automóvel. Aquele modelo de automóvel tem que ser impecável, tem que aparecer de uma forma perfeita. O lançamento tem que ser puro. Não pode, né? Porque senão é aquilo que eu falo. Se você quer fazer aparecer um automóvel e você faz aparecer o automóvel de forma imperfeita, mais do que chamar atenção o automóvel, vai chamar atenção o erro que foi cometido, né? Na imprensa vai chegar lá e vai falar, olha, a marca tal foi lançar um automóvel, foi um fiasco, porque o automóvel ficou enroscado lá e não apareceu direito. E isso vai ser a notícia, e não vai ser a notícia de que o carro apareceu de uma forma esplendorosa, um novo modelo de automóvel, né, de veículo, sim, da marca tal. O lançamento tem que ser impecável. Tem que ser impecável. Então, a gente tinha um sistema que não permitia erros de maneira nenhuma, né? E por isso que a equipe minha era uma equipe muito bem preparada. A equipe era tão bem preparada, Paulo, que depois que eu fechei a estrutura da empresa, né, eu falei, agora não vou ter mais essa estrutura, eu vou fechar. Eles foram absorvidos pelo mercado rapidamente, mas para o outro mercado, não o mercado de entretenimento, mercado de eventos, mercado de escritórios, porque a cabeça deles já estavam formados. Umas habilidades únicas. Exato. Entendi. Mas o que a gente faz? Já errei? Eu errei em toda a carreira minha, eu consigo contar 2 vezes que cometi um erro. Um deles foi por um acidente de uma das assistentes passou mal na hora da apresentação, né, e ela caiu. Então desmaiou lá na hora. Desmaiou na hora, né? Não sei se estava muito calor no local que a gente fez, então aconteceu isso. Outra vez, isso estou falando durante a apresentação, tá? Né? Isso é ilusionismo ou mágica? Ou ilusionismo, caso de ilusionismo. E outra vez foi uma mulher mesmo que é uma assistente nossa, que tecnicamente ela foi muito bem treinada, só que como era um programa de televisão, ela ficou emocionalmente abalada, né? Por ser se impressionou lá, se impressionou, um apresentador famoso, e aí ela simplesmente travou lá na hora e não conseguiu fazer um movimento que tinha que fazer, né? Foi isso os 2 erros que eu lembro que aconteceram. E outro erro que aconteceu foi comigo, mas não foi durante o ensaio. Não foi durante a apresentação. Durante o ensaio, eu caí de uma caixa, quebrei 2 costelas que perfuraram meu pulmão, né? E aí tivemos que cancelar a apresentação. Mas foi isso só. E você pode ver, tanto que você vê, né, se você vê na internet, né, tem lá a compilação dos mágicos que erraram na história, né? E nós não aparecemos em momento algum porque não temos erros registrados em nenhum lugar na internet. E quais truques você viu em outros colegas de profissão aí que você falou, nossa, isso aqui realmente me surpreendeu. Isso aí, eu não sei qual que é o truque. Teve muitos? Teve. O David Copperfield é um mestre nisso, né? O Copperfield, ele... Eu fui no show dele em Las Vegas e aqui no Brasil. Que legal, que legal. Você viu o melhor. Ele é a maior referência mundial. A cara dele já é uma ilusão, né? Quando não envelhece, pô, deve estar fazendo alguma coisa aí. O cara tá me iludindo, deve ter um sósia mais novo. Já começou lá, daí, né, o ilusionismo. Começa daí, é isso mesmo. Nem sei se era ele que estava lá, né? Provavelmente não. Fui lá. Não, ele é espetacular. E ele tem muita... Eu assisto o espetáculo de ilusionismo 2 vezes quando vou para Las Vegas. Por quê? Porque sempre o dele? O dele. Tem outros também? Tem. O Crisêndio também é muito bom, o espetáculo do Crisêndio. Ah, tá bom. E o circo tem Esse é bom que dá para levar criança em geral, né? Sim, dá para levar. Tá. E o que acontece? Porque eu assisto 2 vezes. Uma vez eu assisto como plateia. Eu não analiso nada. Só para ser iludido mesmo. Só para ser iludido mesmo. Iludido aqui, beleza. E é engraçado que naturalmente, quando você assiste, mesmo que você assiste como plateia, você bate o olho nos movimentos, a mente é impressionante, já está treinada, ela já entende a mecânica. Tá. Mas mesmo assim, tem algumas passagens que você fala, caramba, essa foi boa. Essa foi bem, não faço nem ideia como foi feita. É lógico que depois que você assiste pela segunda vez,
com análise técnica, aí você entende totalmente a Em geral, as mecânica. pessoas que ele escolhe aleatoriamente no público são conhecidas dele ou não? Não, não. Às vezes, pessoas da plateia A mesmo. maioria das vezes são pessoas da plateia mesmo. Não é combinado. Não é combinado. E esse que é ele é um grande risco. Inclusive, ele, né, foi processado judicialmente por lesão corporal, né, por conta de uma pessoa que ele foi desaparecer, fazia parte de um efeito de desaparição. E não era uma pessoa só, acho que eram 10 pessoas que desapareciam ao mesmo tempo lá no palco. Tá. Mas desaparecer não é desaparecer, elas tinham que, né, tinha um compartimento secreto que elas tinham que correr por lá e aparecer no meio da plateia depois, né? Tá. Mas eram pessoas combinadas. Né? Não eram combinadas, esse que é o detalhe, não eram combinadas. Elas não sabiam o que ia acontecer de fato, só que tinha elas foram pegas de surpresa. De surpresa, elas vão lá, só que depois quando levanta a cortina, tem lá os assistentes dele, vem, vamos. E todo mundo corre obedecendo o assistente. Tá. Só que numa dessas, um deles caiu e falou que teve traumatismo craniano. Né? E aí entrou com processo contra o David. Né? E aí no processo a coisa fica feia mesmo. Pois é. E aí o David, né, teve que revelar para o juiz como que funcionava isso, para provar que não teve nenhum abuso, né? O cara caiu porque caiu e podia cair em qualquer lugar e foi mais uma negligência da pessoa do que do próprio artista ou da equipe do artista, né? Ele ganhou? E ele ganhou, surpreendentemente, não foi essa indenização foi não aconteceu, foi inocentado, né? Tá bom. Então, Bem. então, mas acontece, né? Essas coisas acontecem e não é combinado mesmo, não precisa ser combinado. Então você vê duas vezes. A primeira você vai para ser iludido, a segunda você vai para olhar Vou lá crítico. para entender isso, vou lá para, né, aprender o que é que eu tenho que aprender. Teve algum que você não entendeu até hoje? Não, todos eles a gente consegue ver com isso, seus olhos. todos eles a gente entende. O que a gente fica admirado hoje, Paulo, é como que a pessoa cria uma história em cima do que ele está fazendo, né? Porque isso que a gente admira, a parte artística da coisa. A técnica você entende. Né? Cria todo o cenário, todo o cenário, o contexto, né? A emoção que ele cria em cima de um número muitas vezes simples, né? Que todo mundo sabe como é que faz. Todo mundo falando, né? Os mágicos, né? Em geral, os ilusionistas conhecem como faz a técnica, mas a forma artística como a pessoa apresenta, você fica admirado, você fala, uau, né? Merece aplauso, né? É muito bom. A história que ele contextualiza, realmente é interessante. Que mais, Issal? Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Qual foi o papel do Mr. M? Eu lembro que na época ele estava sendo apedrejado por todo mundo, né? Sim. Ele deu uma balada na carreira dos médicos, assim, afetou negativamente ou até ajudou? Como é que foi nessa época? Eu lembro do Mr. M, foi uns 20 anos, mais, né? Mais, muito mais. Ele veio em 1990, foi quando ele começou a aparecer na televisão, 89, né? Acho que foi depois, porque foi logo que eu estava entrando na faculdade, 99. É que depois ele ficou durante um período longo, né, na televisão. Isso, que ele apareceu no Fantástico, como é que é o truque de serrar a mulher no meio, mostrar uma mulher contorcionista lá, que não sei o quê. Afetou? Afetou o seguinte, no nosso caso não nos afetou, porque a gente já sabia que ele ia vir. Eu comecei com o ilusionismo no Brasil em 93, né, fazendo a aparição do caminhão, e depois até 99, isso não é 89, 99, você tem razão. Em 99, nós recebemos um vídeo de que o Mr. Né, o Masked Magician estava sendo popularizado lá nos Estados Unidos. No canal Fox, inclusive. E aí a gente já sabia disso e a gente se preparou para isso. Ele falou, o que é que ele está ensinando lá? Vamos fazer então aquilo que ele não ensina. Vocês conseguiram se antecipar porque já viram o cenário que está lá fora. Exato. Tá? Só que o que aconteceu? Esse foi o nosso caso, mas muitos mágicos que estavam migrando para o ilusionismo foram pegos de surpresa. E o que quer dizer isso? Imagina, você é um mágico, faz mágicas com baralho, custa R$15. De repente você junta um dinheiro lá, né? Não, eu quero comprar agora uma mulher cortada ao meio. O que é isso? É uma caixa com o equipamento todo preparado para você fazer a mulher cortada ao meio. É uma caixa especial para isso. Quanto custou essa caixa? Puxa, uns R$7.000. Tá tudo bem. Então ele fala assim, eu cobrava um show a R$100 porque eu usava um baralho, né? Por mais que eu vou cobrar um pouco mais agora, porque agora tem a mulher cortada ao meio, vou cobrar quanto? Vou cobrar uns R$2.000 aí, vai, ele fala, né? Cabeça dele. Só que custou quanto? R$7.000 o equipamento. Então, quantos shows ele precisa fazer para ter o retorno do investimento?
né? Então precisa fazer pelo menos 5 shows aí para ter retorno. Resultado. Então o cara investiu, né, 7 mil reais para fazer a mulher cortada ao meio, e ele, na primeira apresentação, ele vai lá e tem um garoto que fala: eu vi o Mr. M ensinando essa mágica. É assim, assim, assado. Não tem graça nenhuma, esse mágico aí é mágico de Araque, né? Quer dizer, no primeiro show que ele ia começar a ter uma parte do retorno do investimento dele, né, já foi minada toda a chance, porque foi popularizado como se faz aquela mágica, e para qualquer público que ele for levar, todo mundo vai saber como faz a mágica, não vai ter graça nenhuma. Então, ele morreu com 7 mil reais que ele investiu e não vai recuperar mais. E isso aconteceu de uma forma generalizada em vários mágicos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E aí, esses caras... Então deu uma quebrada nesses caras. Esses caras odiaram o Mr. M, de fato, né? Então queriam... juraram de morte. Foi desse nível. Juraram desse nível, né? As pessoas sabem a identidade do Mr. M? Sabem quem é? Depois o cara ele revelou, no final ele revelou, né? No final ele revelou, porque fazia parte do contrato ele revelar, né, quem que ele era, porque ninguém queria. Ele tirou a máscara. Tirou a máscara. E tá vivo ainda? Tá vivo ainda. Ele achou que não ia acontecer nada e que isso tudo ia ser uma certa... eles vão levar de boa isso aí, mas não foi assim. Perderam muita grana, né? Entraram com muitos processos atrás dele também, processo, né, judiciário. Por quê? Porque quebra de sigilo profissional. O cara está ensinando que, né, vai me prejudicar profissionalmente, né? Então, eles entraram em muito processo. Faz sentido mesmo, né? Fez. E aconteceu uma coisa curiosa na Globo, né? Que a Globo, nessa época, estava sendo processada também. Eu não sabia disso. Por conta disso? Por conta disso. Então, todo domingo era uma expectativa para a hora do Mr. M. Todo domingo. No Fantástico, é isso aí. E aí o que aconteceu, Paulo? Olha só que curioso. E eles ficaram... Eu não entendi depois por que os mágicos ficaram bravos comigo, né? Também. Eu falei, não tem nada a ver com essa história. O que aconteceu? Né? E aconteceu o seguinte. Naquela época, o Fantástico veio fazer uma matéria comigo. No meu escritório, no meu galpão lá de equipamentos. E eles falaram... Sal, fala aí o que você acha do Mr. M, né? Eu falei, não quero nem entrar nessa polêmica não, né? Caramba. Tava pegando fogo na época. Qual que é a resposta? Aí ele falou, não, pode falar que a gente, né, fala o que você acha mesmo, né? Eu falei, bom, então eu vou falar a verdade. Eu acho que não é ético o que ele fez, né? Não é ético, porque nós, quando vamos fazer um espetáculo, nós juramos, né, que vamos preservar o segredo, e ele não fez isso, né? Mas eu falei, mas de um jeito ou de outro ele está popularizando a mágica continua aí, né, popularizada, as pessoas gostam de ver, querem ver, né, de alguma forma ou de outra, embora não seja ético, né, de uma forma ou de outra está se falando da mágica. Pode até promover, cara, por isso que eu falei, às vezes você acha que vai ter um efeito e tem o efeito oposto. Né? Exato, e isso que eu coloquei, né, mas está fazendo, exatamente, está falando da mágica, não de um jeito que eu acho legal, mas está se falando da mágica, então tá bom, então tem esse lado. Eles gravaram, tudo bem. E o que eu não sabia? Que depois eles publicaram essa matéria no Fantástico, só que eles editaram. Aí tudo aquilo que eu falei de negativo não foi pro ar. Mas foi pro ar o quê? Aquilo que eu falei, não, mas estão falando da mágica, tá promovendo a mágica, né? E aí colocaram esse pedacinho. Mas tá sacanagem isso aí. E aí o que aconteceu? Pior ainda. Porque não foi só... Você foi processado, talvez? Porque o que eu não sabia? Que esse material ia ser usado no processo judicial. Porque aí o que acontece? Aí o que o próprio juiz falou? O juiz falou assim, né, na hora. Falou, vocês são mágicos, né? Estão reclamando que o Mr. M está prejudicando o negócio de vocês. Mas aqui eu tenho esse vídeo aqui que está mostrado aqui, é o maior representante da classe de vocês, né? Que é o Issal. Ele está falando que está ajudando a divulgar a mágica, que ele não foi prejudicado com isso, porque eu falei que não foi prejudicado mesmo. Porque tinha algo nas suas costas. Sim, e aí foi que os mágicos falaram, caramba, e eles perderam o processo por conta disso. E aí eles ficaram... Não muitos amigos nessa época. Não, aí nessa hora foi quando foi jurado de morte também. Aí você também entrou na lista negra. Aí recebi mensagens, aí falaram, cuidado quando você sair na rua, porque você, né, é da mesma laia que o pessoal aí que está divulgando esse Mr. M aí, né?
E foi assim, foi quando comecei a andar com segurança, até por conta disso. A habilidade manual que um mágico desenvolve, ele pode bater carteira com mais facilidade? Sim. Bater carteira, roubar objetos da loja, tudo que você imaginar, o cara consegue com mais facilidade. Aplicar golpes, dizer, né? O cara começa a aplicar golpes. Não é legal você estar numa lista negra de uma lista de mágicos, basicamente. Esse foi o propósito da pergunta. Não é bom. Não é bom. Um monte de mágico te jurando de prejudicar. Não é uma boa. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu falar, né, que você vai comprar algum objeto eletrônico lá não sei onde, no Paraguai ou algum lugar, você compra, na hora que você paga e leva para casa, quando você abre tem um tijolo lá dentro. Já ouviu falar isso já? Sim, né? Sim. Então, isso é ilusionismo, isso é mágica. Né? O quê? Na hora que você está com foco em pegar o dinheiro para pagar a pessoa lá te chama atenção com um troco que ele tem que te dar, e aí nessa hora o outro objeto por tijolo. Outro troca, né, a caixa e te dá a caixa que você acabou de checar que realmente lá dentro da caixa tinha algum equipamento eletrônico que você comprou, algum outro objeto que você comprou, você acabou de checar aquilo e na hora que você foi pagar, aquilo foi substituído em questão de segundos. E quando você leva para casa, você vai chegar com um tijolo lá dentro. Atenção para o troco e substituir. Isso acontece em vários, né? Normalmente aqueles contos do vigário também envolve muito isso aí também, né? Então, o ilusionismo pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Tem alguma legal para a pessoa fazer em casa que você consiga ensinar para a gente? Não sei, eu vi que você trouxe um baralho aqui. Não usou o baralho ainda. Você tinha alguma intenção aqui com esse baralho? Quero saber. Esse aqui, ó. Vamos ver. Essa aqui que acontece. Como que você faz uma carta sumir? Você faz 1, 2, 3, 4, a carta some e aparece atrás da orelha. Né? Como faz isso? Como faz isso? É simples. Né? O que eu faço? Eu simplesmente tiro a carta da visão da plateia. Ou seja, aquilo que os olhos não enxergam, a mente julga que não existe. Então eu faço isso, simples assim. E a história é guardar atrás da cabeça. Aí você põe de volta. E aí eu faço isso aqui. 1, 2, 3. Né? Mostro, parece que está vazio. Né? Mise-en-scène, teatro. E vem aqui atrás, fecha a mão. Essa até acho que eu consigo, hein? Vou testar hoje à noite nas minhas filhas. Pode fazer já. Aqui, ó. Já, hein? Olha lá, hein? Aí, ó. Coloca aqui. Isso. Aí. Aqui. E só faz isso aqui, ó. Isso. Pronto. Vamos lá, hein? Olha lá. Aqui, isso. 1, 2, joga pra lá. Isso. Agora, aqui, ó. Quem faz aqui a mão, faz isso. Dá uma disfarçadinha. Aqui. Fecha a mão. Só isso. Acabou. Sucesso. Simples assim. Hoje é dia, hein? Hoje tem mágica em casa. Simples assim. Muito bom. Então a mágica é muito simples, né? São técnicas que exigem apenas um pouco de habilidade, muitas vezes, e muitas vezes também envolve o que é a técnica de você ocultar aquilo que está na tua mão, ocultar aquilo que está em algum lugar, tira da visão, a mente julga que não existe e depois você coloca na visão de novo e parece que apareceu. Um desses mágicos lá da recepção do Einstein, lá quando eu trabalhava no pronto atendimento, ele colocava uma moeda e fazia a moeda subir. Ele falou, ó, você tem que fortalecer o músculo da mão para subir. Para ela não cair. É isso mesmo? É isso mesmo. Você fortalece o músculo da mão e... aqui, né? Aqui, para a moeda, em vez de... E ela sobe cair, tão rápido... Ele dá um pulinho. Aquela história que a mão é mais rápida que o olho. É isso? Você não... Nesse caso não, esse caso é físico mesmo, ele só faz um movimento aqui com a palma para a moeda tá dando um pulo. E é um músculo que você tem que fortalecer. Você tem que treinar. O mágico faz muito disso, né? Ele tem que se fortalecer em determinadas partes do corpo para ele facilitar a realização do truque, entra na mão. Eu tenho esse treino aqui que eu tive que fazer para poder, né, facilitar. É bonito de ver. Olha que legal. Muito bom. Então não tem jeito, né? No Grande Truque, tem um filme chamado Grande Truque, que é com Christian Bale e com aquele Hugh Jackman, né? Hugh Jackman, Wolverine. Wolverine, isso. E o Christian Bale, o Batman, né? Eles fizeram um filme chamado Grande Truque, que mostra muito bem isso. Que tinha um mágico, um chinês, velhinho, né? Frágil, que chegava no palco, ele pegava um lenço e quando descobria tinha um aquário gigante cheio de peixes dourados lá dentro, né? O cara fala, como é que o cara faz isso, né? Estudaram. Ele é velhinho, ele não consegue nem levantar aquário direito, né?
E aí o mágico, estudando a vida dele, descobriu que na verdade ele não era um velhinho como parecia, ele não era um cara frágil como parecia. Ele era bom de maquiagem. O grande truque era esse, que ele diante do público se mostrava frágil, não andava nem direito, mas na verdade ele era um cara muito forte. E o aquário então era pesado, mas ele ficava no meio das pernas dele. Ele mantinha o aquário, né, lá no meio das pernas, e com aquele manto que ele tinha e com lenço, ninguém enxergava. E aí que ele tinha que fazer, entrava no palco assim, pegava aquele aquário e fazia ele aparecer. Então quer dizer, né, que eles falavam que toda mágica exige um sacrifício, né? E qual sacrifício você está disposto a fazer, né, para que a mágica aconteça? Muito bom, gostei muito disso. Poxa, estamos aqui, eu ficaria mais tempo te alugando aqui, mas muito obrigado, viu? Achei sensacional a nossa conversa. Vamos ver como é que os espectadores interagem, deixam perguntas. Eventualmente no futuro a gente faz uma nova conversa. Vamos lá. Coisas, mas muito será obrigado. Uma alegria. Tá bom? Obrigado você, Paulo. Foi um prazer estar aqui com você, Sal. Prazer todo meu. Pessoal, mensagem final aqui, não deixe de se inscrever no canal, seguir o Issal também, compartilhar o conteúdo, comentar, deixar sua pergunta, interaja com a gente e eventualmente a gente faz uma nova conversa aqui, se o Issal topar, tá bom? Obrigado, Issal, mais uma vez. Obrigado, Paulo. Foi um prazer. Sucesso, pessoal.